muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa diário de recomendação literária, aqui onde você se aconchega com uma bela xícara de café, onde você pega o seu livro, onde você conversa numa resenha muito boa aqui com o nosso convidado. Eu já peço aí que você sente no seu sofá, já abre os seus ouvidos, abre a sua mente para ouvir um conteúdo que vai te edificar, que vai te fortalecer. Eu espero que seja muito bom. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque todo o Clube do Livro é muito especial, né? E hoje, gente, eu tô com um convidado que eu gosto muito, é o pastor Jonatas Abdias. Você já ouviu falar dele? Se você conhece aconselhamento bíblico, aconselhamento redentivo, com certeza você ouviu esse nome. Então, eu espero que aqui você seja edificado, aqui você o conheça, já segue ele nas redes sociais, já busque aí, ele tem cursos de aconselhamento, se você gosta dessa área. Então, é um belo nome para você começar. Pastor, conta um pouquinho da sua vida para a gente, sua família, seu pastorado. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que você me dá. É sempre um prazer estar aqui. E acho que é a minha primeira vez neste programa. Sim. Né? Primeira de muitas, né, pastor? Se Deus quiser, se Deus quiser. Bom, eu sou pastor presbiteriano. Estou numa congregação, plantando a Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, que Deus abençoou nessa pandemia e cresceu bastante. Somos hoje de maioria de jovens, não é? Uma igreja muito vibrante, que eu tenho amado muito pastorear e está crescendo. Maioria de jovens, mas não é só disso, não, tem de tudo lá. Como toda boa igreja, né? Mas somos pequenininhos, como toda a congregação, e Deus tem dado a graça de crescermos. Nós somos um trabalho da Igreja Presbiteriana Paulistana, a outra IPP, a IPP menor, aqui de São Paulo. Né? Tem uma constelação chamada Ursa Maior e Ursa Menor, né? Então, temos 2 IPPs. Eu acho que tem mais, mas eu vou falar só dessas por enquanto. Eu sou casado com a Marcela, temos 3 meninas, Alana, Riane e Thaíse, e eu estou tentando lembrar o nome dos rifles, que eu também tenho em muita quantidade. Porque quem tem 3 filhas não pode ter só 3 filhas, tem que ter vários rifles. Isso que eu ia perguntar para o senhor, já está preparado, né? Opa, armado até os dentes. Eu sou capelão na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou professor de aconselhamento no seminário JMC. Sou crente, sei lá. Ultimamente eu estou fazendo mais do que eu devia de coisas, mas eu acho que é só isso. Deve ter mais, mas o que eu me lembre, por hora, é isso. Inclusive, pastor, o senhor continua dando aula de matérias aí pelo Mackenzie? Continuo. Porque, olha, eu tenho aqui uma experiência com o pastor Jonatas que foi muito interessante. Foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o senhor. E eu lembro nitidamente tudo que o senhor falou. Isso. Que foi um testemunho de uma aula que o senhor falou sobre... Até citou a Aslan, então, para você que gosta de C.S. Lewis, se liga só. Eu falei um caso para o senhor sobre um amigo que estava mal, né? E eu estava super preocupada. E aí... eu achei que o senhor me dá uma luz do que fazer por ele, né? Que eu sou super ativista, ele já percebeu e falou, quando eu dou aula, né, no Mackenzie, sobre, achei que era cosmovisão. Isso. E aí, o meu dever é apresentar o leão para a sala e a sala para o leão. A partir daí, ele morde quem ele quiser. E ele... Pastor, sério, eu lembro nitidamente desse dia e eu conto esse testemunho por aí toda vez que eu lido com a mesma situação e tenho que repensar toda vez que eu tento fazer algo parecido, né? Mas é muito interessante como foi nítido na minha cabeça, como isso mudou. Então, continua fazendo a gente ter crise que muda a nossa vida. Que bom. O pastor é conhecido por isso, pela crise que ele causa nas pessoas. É verdade. Mas é muito bom. Citou até C.S. Lewis, olha. Pois é, C.S. Lewis. Eu gosto muito de Crônicas de Nárnia. Eu acho que foi meu primeiro contato com literatura cristã. Eu sempre gostei muito de ler, de livros, de literatura de maneira geral, de entender a diferença entre uma literatura russa, de uma literatura inglesa, da literatura brasileira. Confesso um pecado que no começo da minha jornada eu não era um fã da literatura brasileira,
eu ainda luto para aprender a gostar, porque eu descubro que não existe, nada é muito hegemônico, não existe a literatura russa ou a brasileira, tudo depende muito do autor, do movimento, da época. Mas quem me enganou mesmo foi Crônicas de Nárnia. Nossa, é genial, né? É genial. Inclusive, é um bom meio de você apresentar literatura para os próprios filhos, né? De iniciar eles aí nessa Meu liga. caminho foi o inverso das minhas filhas. Eu li Nárnia e depois fui para o Peregrino, para então encontrar Senhor dos Anéis, a trindade literaríssima, né? Com elas eu já fiz o correto. Eu já apresentei o Peregrino primeiro, depois elas vão para Nárnia e de lá elas vão para a Terra-média. Muito bom, já pega essa dica aí, desafio do Clube do Livro para você, que sempre tem desafio aqui, todos os dias temos desafio do Clube do Livro. Faça essa tríade aí que o pastor deu. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, hein, pastor? Mas muito bom, acho que eu vou fazer essa linha aí e volto no Clube do Livro com mais dicas sobre isso, hein? Dá muito certo. Pastor, hoje nós vamos falar sobre um livro daquele que a gente chama até de seu mestre, né? Vadislau Gomes. Meu sonho é trazer ele um dia aqui. Imagina a roda de conversa, eu até trago você junto, a gente faz um clube do livro de 3, tira essa mesinha aqui. Nossa, eu não vou falar nada, gente, eu vou ficar só escutando. E a gente vai falar sobre o livro Coração e Sexualidade dele, que eu acho que é um dos clássicos dele, né? Sim. Esse livro é uma curiosidade, tem uma curiosidade nesse livro, porque assim que eu voltei do doutorado, vocês vão estranhar, mas é assim que a gente se trata, eu e o Lau, estávamos sentados na sala dele e ele falou assim, eu vou atualizar e vou reescrever o Coração e Sexualidade. E eu disse, reverendo, se eu contasse, minha opinião contar de alguém que é especialista no seu trabalho, né? Ele é o autor do trabalho, eu sou especialista nele. E aí eu falei, o Coração e Sexualidade permanece atual, mas se o senhor muda e faz as edições, o senhor não vai conseguir parar nunca. Porque o mundo muda, as situações mudam, a gente quer fazer novas aplicações e o ideal seria manter o texto, porque hoje ele já é um clássico, e o senhor atualizar via notas de rodapé. Porque ali o senhor pode fazer as atualizações sem mudar o texto, mostrando a atualidade do texto, que foi escrito em 99, e poderia enriquecer com coisas que o pessoal não vê, mas que eu, que tive que estudar, correr atrás, sei ver, porque eu conheço os bastidores. Se o senhor trouxesse um pouco desses bastidores, isso seria ótimo. E ele parou para pensar no assunto. Então, a edição que sai publicada pela Monergismo tem essa história por detrás. Eu achei engraçado porque ele disse, você me impediu de mexer no texto, que era o que eu queria. Bom, não fique de todo triste, porque eu dei uma contra-ideia, claro. Eu falei, em vez de você mudar o texto, por que você não publica outro livro? E deixa esse clássico e só atualiza. Então, essa atualização dele ficou maravilhosa. A edição ficou primorosa. As notas de rodapé ficaram uma delícia. Não ficaram cansativas nem muito acadêmicas. Achei todas elas pertinentes. E eu achei tão bom que, se você comprar esse livro, você vai ver quem lá dizendo que esse livro é bom. Pois é. Eu fiz um dos endossos do livro, dizendo que valia muito a pena. Autenticou, né? Selo Jonatas de qualidade. Falei por um lado, ele falou, agora você vai escrever aí que o livro é bom. Eu falei, tá bom, fui lá. Vai chancelar ali. E endossei o livro. Então, foi uma grata alegria. Para quem é pupilo como eu, né, poder endossar. Quem sou eu para endossar Vadislau, né? Mas ele pediu e eu fiz e está lá. E mais louco do que ele é o editor que publicou meu endosso. Mas estamos lá, graças a Deus, e é um livro mais do que recomendado. Inclusive, pastor, eu digo até que tem um lado ruim desse livro. Sabe qual que é? Porque pessoas como eu, que têm um antigo, sofrem porque quer ter 2 livros agora. E aí a gente tem aquela versão, a primeira edição, e quer ter a outra junto, né? Então, a gente já pode fazer um trabalho duplo. Ler a primeira versão e depois ler a segunda, ver aí as diferenças, já fixa o conteúdo, já traz para o coração o conteúdo. E ainda, outro comentário que eu queria ter, o senhor falando aí, porque
a gente sabe que Jonatas Abdias sempre segue Wadislau aí, sempre tem os ouvidos bem abertos, né? Já criei uma referência. É Elias e Eliseu, século XXI. Oh, meu Deus! Não repitam isso por aí. Brincadeirinha, gente. Mas olha, foi uma boa ilustração da minha cabeça. Quem me dera, porque ele realmente é... Ele é meu mestre, né? Além de amigo pessoal. A gente tem uma história juntos, não só de professor e aluno, mas ele foi meu pastor auxiliar. E o que é engraçado, né? Porque o Wadislau, pastor auxiliar, né? Não tinha como. Mas foi uma experiência muito legal. E hoje somos os dois pastores auxiliares do filho dele. E a gente vai tendo essa ideia de que apenas ajuda, né? As parcerias que a gente faz no ministério. Mas a gente, além de professor e aluno, fomos colegas de ministério no presbitério, fomos pastores na mesma igreja. Essa é a segunda vez na minha vida que eu pastoreio com ele. E eu tenho saído muito enriquecido desse relacionamento. Então, eu não posso reclamar, não. Eu quase que digo amém. Eu digo, não repitam ainda, né? Mas eu digo amém, que já pensou? Deus que queira ser assim, né? Não, e é bom que essas experiências vão forjando mais o seu ministério, né? Sua carreira de escritor, que, temos novidades chegando. E isso vai enriquecendo as obras que você traz, né? E lá na frente a gente espera que o Senhor tenha um pupilo como ele tem, né? Que pessoas que a gente vai incentivando as outras gerações para os nossos filhos, nossos netos terem a oportunidade de conhecer boa teologia, de serem crentes, de serem firmes na palavra. Amém. E isso gere glória a Deus, né? Amém. E pastor, conta um pouco sobre o que fala o livro, né? Coração e sexualidade. Às vezes a gente vê o nome do livro e a gente já fica interessado, né? Porque esse tema é recheado de ideias ilustres por aí e até enganos do nosso coração e N coisas que a igreja e divergências de denominações, enfim, tem muitas contradições também. Sim, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o Coração e Sexualidade não vai falar do coração da perspectiva romântica. Ele não está falando sobre o coração, ou falando sobre questões do coração e questões de sexualidade. A beleza desse livro é que, primeiro, ele está trazendo dois assuntos, que é o ser interior do coração e a sexualidade, para o mesmo livro, que já seria inédito per si, porque normalmente os livros falam ou só das questões sentimentais, que não é coração, e daí o problema da gente achar que coração seja só sentimentos ou as emoções ligadas à sexualidade, ou falam só sobre sexualidade como se fôssemos animais biológicos que não tivessem uma alma, não tivéssemos um coração para ser vivido coram Deo. Então, quando ele faz isso, isso já é uma novidade per si. Mas a segunda questão, acho que o segundo aspecto desse livro que mais me chama a atenção é dele mostrar como a sexualidade é uma expressão do meu coração. De como o meu coração diante de Deus, com todos os seus afetos, afeições e afeitos, que é uma se você já leu Wadislau, sabe que isso é uma tríade bem comum, mas pegar tudo isso que compõe o nosso coração e mostrar como é que isso ecoa na nossa sexualidade. Então, esse livro mudou muita coisa na minha maneira de ver. Foi um livro muito chocante na primeira vez. Inclusive, ele abre o livro chocando você, né? Porque a gente vai falar sobre sexualidade, sobre coração, e a gente não quer usar aquela palavrinha de 4 letras que ele repete 400 vezes de cara. E você fala, eu já entendi sobre o que esse livro vai falar, não precisava ser tão explícito. E essa é toda a ideia. Quando o nosso coração está no sexo, nós enxergamos tudo por essa perspectiva. Exato. E o que ele quer fazer é inverter. Ele quer que a gente veja o sexo da perspectiva do coração. E acho que essa inversão é fenomenal no livro. Exato. Eu tenho uma vontade, quando eu leio os livros do Wadislau, inclusive, eu tô ensaiando para ler aquele livro Agridoces Cadeias da Graça, né, dele. Não demore, não. Porque eu abro aquele livro, eu não tenho vontade de ler 2 minutos nessa vida corrida. Eu tenho vontade de parar 2 horas e ficar lá. Eu tenho vontade de fazer gráfico quando eu leio Wadislau, porque para alinhar toda a lógica dele. Mas é um livro muito gostoso de ler.
Esse do coração. Cadeia sai borboleta quando a gente abre, né? Não, só, um livro... só o nome você já viaja 1000 vezes. E esse, né? Ainda que a gente tenha escolhido Coração e Sexualidade para falar hoje, o Agridoces Cadeias, eu tive a oportunidade de expor Filemon, e é muito difícil você lendo Filemon junto, no meu caso eu estava expondo, e lendo o Agridoces Cadeias, a gente não ficar emocionado, porque o que ele vai fazer, tanto no... Aí é uma questão curiosa dos dois livros. Tanto no Agridoces quanto no Coração e Sexualidade, ele vai pegar casos reais de pessoas reais e vai aplicar os princípios da Bíblia para aquela situação. Então, às vezes, a gente não gosta muito disso, porque o Václav, ele escreve como quem bate papo no alpendre da casa dele. Então, é uma leitura conversacional. Você está ali com alguém falando com você e, às vezes, ocorre um exemplo, você é interrompido, uma conversa. E no Coração e Sexualidade, ele pega algumas pessoas reais, vai mostrando num ambiente que não é muito o ambiente sexual, que é um escritório. Você fala, meu Deus, é claro que a gente não vai... Não, ele vai falando que a nossa sexualidade se expressa em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo. Isso é muito legal de ver, muda a perspectiva, né? E ele faz a mesma coisa no Agridoces, comparando Onésimo com um outro personagem. E você vai percebendo como as liberdades em Cristo nos amarram uns aos outros, que era o que Onésimo não queria, né? Então, essa é a beleza e a vantagem de você pegar alguém que escreve em uma altura tão elevada, né? E aqui cabe não é bem um aviso, mas é um disclaimer importante se você for ler Václav, né? Porque você precisa entender que você está lendo um Machado de Assis, um Olavo Bilac, quando pega um livro desses camaradas. Reverendo Václav, ele não é só um teólogo escrevendo teologia. Ele também é um filósofo escrevendo filosofia, mas ele também é um poeta escrevendo poesia. Agora, a gente não vê com frequência alguém que seja bom teólogo, bom filósofo e bom poeta escrevendo um livro só. E essa talvez seja assim, a beleza e a dificuldade de você ler um livro do Lau. Porque geralmente a gente quer ler só teologia, ou só filosofia, ou só poesia. E ele amarra filosofia com teologia, com fitilhos de poesia tão belos, que você fica assim, que eu acabei de ler aqui, né? Foi o quê? Filosofia, teologia. Ainda não tem um nome para... Tudo junto, isso, é um híbrido. É o híbrido. Mas eu acho que isso ajuda você a absorver melhor quando você estiver lendo Václav. Há momentos que você fala, gente, que trecho de poesia foi esse? E há momentos que eu já peguei que você percebe a contagem de sílabas poéticas, né? A métrica, o ritmo. Você fala, isso aqui está publicado assim, mas o ritmo das palavras, a cadência é muito chamativo. E há outros trechos que você fala, isso aqui saiu de uma universidade, porque isso aqui é tão filosófico, né? E tudo isso enriquecido com boa teologia. Então, eu considero uma delícia. Eu sei que não é um estilo que todo mundo se deleita, mas que todos ganhariam se lessem. Mas é isso que eu ia falar, pastor, porque ler Václav, ler os livros do Václav, sobe o nosso crivo, assim. Acho que a gente sai mais parrudo, né? Sai mais parrudo, sai com sustância, como diz o pastor Jeremias. Porque dá uma sensação de que ali é uma sala de aula. Tô aprendendo o tempo todo. Eu lembro que eu fui dar uma sapeada no livro do Agridoces quando eu comprei, né? Porque quando eu vi que era do Václav e o tema Filemon, que eu nunca tinha pegado um livro sobre Filemon, né? E aí peguei, eu lembro que eu abri numa parte, eu li e eu já comecei a chorar. Eu falei assim, eu tenho que ler esse livro com calma. Tem porque é muito bom. Tem momentos lindíssimos.
realmente muito bonito. E eu acho que o cristão tem que estar preocupado com isso, né? Às vezes a gente se fecha na nossa concepção de que eu só gosto de poesia, eu só gosto de filosofia, eu só gosto de livros teológicos. E a gente se fecha para coisas muito belas que a gente pode aprender e pode enriquecer. Na verdade, a gente está fechado para o esteticamente belo. Eu acho que a grande revolução que um livro como O Coração e Sexualidade traz, e que está presente em todos os livros do Václav, é justamente ele não abrir mão do aspecto estético. Teologia e filosofia têm que ser belas, porque nós adoramos um Deus na beleza de sua santidade. Uhum. Deus é belo, Deus é bonito e aprecia a beleza. E a gente diz que a estética e a beleza é fundamental, mas a gente abre mão dela. A gente abre mão dela numa pregação sem graça, a gente abre mão dela numa evangelização fria, a gente abre mão dela num texto que é muito bom teologicamente, mas pobre de português, pobre de gramática, pobre de sintaxe, pobre de ideias. Uhum. E os livros do Václav são o oposto, e a gente nem sempre está acostumado para a feijoada que ele serve. E é muito boa filosofia, é muito boa teologia, e tudo é muito bonito. Tende a ser bonito. Ele procura escrever de maneira elegante. Teve uma vez, aliás, uma curiosidade, né, porque ultimamente eu tenho endossado e revisto os livros do Václav, que eu duvidei que uma certa construção estivesse certa. Uhum. E pedi para o editor ver se o revisor não tinha deixado passar. Recebi uma explicação de como estava certo, que hoje eu já parto do seguinte pressuposto: se está ali, eu é que não sei que está certo. Porque eu recebi um parágrafo de explicações, e o editor é meu amigo, né? E aí o revisor me deu a explicação, explicando no português. Aí o editor falou assim: isso, meu irmão, é para você aprender a nunca mais duvidar do Lau. Mas é muito legal, porque era uma construção em português que eu não conhecia. Uma construção sintática. O uso que ele fez das palavras e da organização das palavras era algo inédito para mim. E eu falei: meu Deus, eu estou diante de um bicho de 7 cabeças. E tinha 8. Então... Então, isso também é um enriquecimento. Você também ganha como leitura literária. Uhum. Né? Se você quiser fazer o caminho pela literatura e terminar no Václav, tem alternativas também, né? Sai da Terra-média e vem pra cá. Olha aí, já tem a dica do pastor. E eu acho interessante, estava conversando com a Lídia hoje na redação, né, sobre como é importante a gente ler coisas mais difíceis do que a gente está acostumado, porque a gente enriquece o nosso vocabulário e a gente começa a ter uma compreensão um pouco mais extensa das coisas, né? A gente consegue se expressar melhor, a gente consegue entender o outro de forma mais complexa. E eu acho que a gente tem que pegar isso como desafio mesmo. Eu confesso, assim, primeira vez que eu fui ler Václav, eu penei. E eu achei muito bom exatamente por isso. Porque me tirava da minha zona de conforto. Eu queria muito livro... Eu percebi isso. Eu queria muito livro devocional, não, nada contra, mas livros que estavam ali, mais fáceis. E quando a gente cresce, ainda mais envolto de boa teologia e tudo mais, a gente tem que buscar coisas mais pesadas, a feijoada, né? E isso é um desafio para você, querido telespectador, é um desafio para você buscar as coisas mais difíceis também. Não fique estagnado, não fique aí no seu leite, mas vai para a feijoada, né? Veja livros mais densos, não tenha medo, né? A gente tem... Lembrando que o Václav não é só difícil. Exato. Acho que começar o Václav pelo que ele é mais famoso, você pega um livro como Aconselhamento Redentivo e já quer sair entendendo tudo, aí realmente o desafio é grande. Mas há livros, como por exemplo Um Marido Olhando a Sua Esposa, que são... Esse livro é lindo. Não dá nem para dizer que ele é teológico. Assim, é um livro tão bem escrito que a primeira coisa que chama atenção é a beleza.
o livro e esse daí é o meu penúltimo livro mais bonito. Eu acho que o último livro mais bonito, mais belo, disparado assim, que eles escreveram é o Mudanças e Permanências, que ele escreveu junto com a Beth. E você percebe quando é um e quando é outro, mas a sinergia, acho que só o tempo de casado dá isso, mas a sinergia que você vê no livro, a beleza, a construção, as idas e vindas, como eu também endossei esse livro, eu digo lá, esse é um livro que convida você a uma jornada pela vida deles, e na hora você chora, você ri, você fica sério. Uma coisa interessante, porque eu ia lendo, minha cara ia mudando, eu dava risada, há momentos de gargalhar, muito engraçados mesmo, mas há outros que você fica tenso, você fica com o coração na mão, e você não sabe o que pensar, depois você está sério, depois você, opa, isso aqui é teologia, e tudo isso no mesmo livro. Né? E essa é a vantagem de uma experiência de leitura. Você fazer exercícios diferentes no seu cérebro, você não ficar só acostumado com o mesmo. E esse é um problema da literatura devocional, se é tudo que você lê. É uma dieta pobre. Não que a devocional não seja uma dieta rica, mas é que comer uma coisa só faz a sua dieta ficar pobre. Não tem nada de errado comer legumes, mas comer só isso. Entende? Ou comer carne, mas comer só isso. Então é importante você ter um cardápio variado, né? E o Václav tenta oferecer sempre num mesmo livro mais de um prato. Se você entender isso, você não observa as dificuldades, você observa os ganhos. Exato. Eu acho que esse é o ponto, enxergar a literatura como um ganho, né? E ver que é um banquete mesmo. Acho que se dispor disso e desfrutar disso, porque o nosso Deus é um Deus rico, né? Eu tenho uma moça que eu acompanho que o nosso lema é esse. A gente lê Efésios e a gente fala, a gente é rica. E é o nosso lema para a gente entender que a gente pode se dispor do banquete de Deus e se aproveitar de literaturas muito boas, densas, profundas, que vão nos levar à pesquisa, ao estudo também, e isso vai saciar a nossa fome, isso vai nos ajudar e ajudar outras pessoas também. É um modo de servir outras pessoas com a nossa comunicação mais afiada, com o nosso serviço mais apropriado, como o pastor falou. E então já segue essa dica aí, já aproveita essas dicas do pastor Jonatas, do pastor Václav, que a gente em breve deseja recebê-lo aqui também. E pastor, eu quero te pedir, por último, para não me estender, para pedir para o senhor para falar as literaturas que vão sair, né? Nosso escritor que logo em breve, em nome de Jesus, estará aqui conosco para falar dos livros dele e falar dos cursos para as pessoas. Ok, vamos lá. Tudo isso é projeto, e quando você tem muitos projetos, parece que tudo atrasa. Então, a gente está numa luta aí, a pandemia realmente dificultou mais do que a gente imaginou, inclusive. Mas vamos lá. Então, existe um livro e ele vai ser publicado. Eu só estou segurando um pouco porque eu estou dando alguns arremates, mas se Deus quiser sair pela Trinitas, editora Trinitas, o breve manual de aconselhamento redentivo. Ela está falando isso porque eu cometi o erro de mostrar para ela um trechinho, né? E aí ela ficou animada, né? Estou empolgada já. Pois é. Esse é um livreto mais fácil, é para você ter um primeiro contato. Esse livro foi escrito com um propósito em mente. Quando as pessoas me perguntam como é que eu faço para começar, eu não consigo achar um livro pelo qual começar. O Václav é uma árvore que qualquer galho vai chegar no tronco. Mas as pessoas, às vezes, não conseguem pular direto do chão para um galho, porque é uma árvore frondosa, alta. E eu estou tentando esticar uma cordinha humilde, que aguente o nosso peso até um bom galho. Então, existem várias formas de você começar a ter contato com a literatura de aconselhamento redentivo, mas se Deus quiser, em breve eu vou lançar um livreto bem introdutório, primeiros contatos, conceitos mais básicos, mais diluídos, mais conversacionais, mas que não seja um negócio que você não saia sem ganho. A ideia,
como eu tenho um outro estilo diferente do Vadislau, a ideia é provocar você a uma... Perdoe a palavra, mas ela usou no começo, então vou usar. Provocar você a uma crise que faça com que você queira mais. Já imaginei, pastor. Vindo de você. Aí o segundo livro, que se Deus quiser sair pela Monergismo, ele vai demorar um pouco mais, mas esse sim é uma introdução ao aconselhamento redentivo que prepara você para aconselhar. Aí é uma ideia de, ok, eu quero ser um conselheiro e eu quero entender o sistema. Eu quero entender o que é o aconselhamento redentivo. E aí eu faço uma introdução ao sistema de aconselhamento que recebe esse nome. Se você se interessou depois de ler o Vadislau e ler as breves introduções, a gente está preparando, eu e ele, um curso online de aconselhamento redentivo. Eu sei que eu, ao fazer a propaganda, me comprometo e que a próxima pergunta é quando e o quando é um problema. Porque tem a minha agenda, que é corrida, a saúde do Vadislau, que precisa estar bem quando eu vou lá. Existe o fato de que eu sou só um pastor e fazer tudo, que é o que hoje eu estou fazendo absolutamente tudo, né? Eu sou tudo, eu sou câmera, eu chuto, cabeceio e agarro no gol. Mas a boa notícia é que a plataforma já está pronta, funcionando. A gente vai usar uma LMS, uma plataforma de ensino, uma escola virtual. E a ideia é preparar conselheiros para a igreja local. Não é ser um curso acadêmico, será um curso livre. O único credenciamento que você vai receber é a minha chancela e a do Vadislau. A gente espera que no futuro, se a gente tiver bastante gente interessada e competente para aconselhar dentro do sistema, um sonho futuro é uma associação de gente que faça isso, para que a gente possa se ajudar e para que a gente possa crescer juntos nessa caminhada. Se você se interessar e puder apoiar esse projeto, primeiro em oração, de verdade. Começar um negócio desse é provocar Satanás. Exato. E deu para ver. De câmera que não funciona no dia, ao cabo que você... Satanás roubou da mochila e deixou em casa. Acontece de tudo para gravar. Mas Deus usa Satanás para afiar a gente. E hoje a gente está afiado e o curso está saindo. Já mostrei trechinho de vídeos aqui e acolá para uma ou outra pessoa. Então a gente está saindo, mas não na velocidade que a gente gostaria. Mas vem coisa boa por aí. Boa mesmo. A gente está falando de livro, né? Pois até algumas semanas atrás ia ser um curso online que você ia ter que se virar. Agora a gente está construindo algumas parcerias e graças a Deus foi por... Isso aí é novidade, primeira mão, furo. Olha mas acho que vai ter livro do Vadislau também, que você se inscrevendo no curso leva. Caraca, que legal. Então, isso é bom porque... Já tô lá, então. Essa é a parte boa, porque agora você vai saber em que circunstâncias, em que curso, em que contexto aquele livro é melhor lido. Agora, como eu recebi esta proposta de encaixa esses livros no curso... eu estou tendo que reorganizar algumas coisas. Mas é uma boa notícia, porque Deus tem levantado muita gente. Hoje, eu comecei tudo isso sozinho. Foi muito difícil ano passado. Mas, à medida que eu fui fazendo as lives, fui fazendo esse tipo de coisa, pessoas se dispuseram a voluntariamente me ajudar. Então, hoje... existe uma equipe de aconselhamento redentivo que cuida da parte de design, que cuida da parte pedagógica, que cuida da parte estrutural. Então, assim, Deus está levantando pessoas nesse nosso ministério, mas ainda não é o suficiente para eu dizer para vocês uma data. Haverá uma data em breve, eu estou pressionando o pessoal para eles me ajudarem com uma data. Mas vocês sabem como é, né? Data é só para a gente atrasar. Ainda né? mais num período desse de pandemia que até quando a gente tem a data certa, ela acaba não sendo, né? Exatamente. Então, eu tenho me resguardado, porque eu já dei 2 datas e eu não consegui cumprir. Então, hoje, eu tomo um pouco mais de cuidado. Haverá um curso? Sem dúvida que vai haver, porque a plataforma está
está consumindo. E a gente está subindo material. Mas logo, logo. Então, na plataforma você vai encontrar o curso online, você vai encontrar um blog onde eu e o Vadislau vamos escrever. E tem uma terceira coisa lá. Quando eu se lançar e você der o endereço, vocês vão poder conferir. Em breve. Show. Como eu diria, show de glória. Pastor, eu acho que vai ser muito, muito abençoador para as pessoas e eu espero que você de casa já se interesse por esse assunto, já corre atrás disso, já vê as plataformas, as mídias, para que você possa abençoar outra pessoa também, né? Então, já apresentei alguém com um livro do pastor Vadislau, logo em breve você vai poder presentear também com o livro do pastor Jonatas. Então a gente trabalha aí para que a Igreja de Cristo seja cada vez mais forte, trabalhe entre si, coopere entre si, e a gente sempre troca essa informação com você para essa edificação mútua. A sua opinião também é importante. Coloca aqui os seus comentários, coloca aqui os próximos livros que você quer ver no Clube do Livro. E eu quero agradecer por ter assistido esse clube com a gente. Foi muito edificante, foi muito bom. E estar aqui, pastor, com o senhor, muito obrigada. É um prazer. Prazer foi meu, a alegria foi minha, gente. Muito bom. Assista também o programa que ele fez com a Elenivação aqui, Capelania. Então já procura aí na playlist da IPPTV, você já vai ter mais um conteúdo para você. O Clube do Livro fica por aqui, mas em breve a gente tem muito mais. Tchau, tchau.